O que é memória RAM? Para que serve isso? Eu vou te mostrar agora o que é esse elemento tão importante no seu dispositivo. A memória RAM, logo de início, é a memória que armazena ali os dados que estão sendo processados em processamento, né, no momento em que você está usando algum aplicativo ou algum programa ali no seu dispositivo, seja ele celular ou notebook, computador, tablet, enfim. A memória RAM está disponível em todos os dispositivos para armazenar justamente esses dados enquanto eles estão sendo processados, ou seja, enquanto você está usando. A memória RAM é também uma memória temporária, ou seja, enquanto você estiver usando aquele aplicativo, ela vai estar funcionando. Mas se você desligar o seu dispositivo e abrir o aplicativo ou a aplicação novamente, essa memória ela vai se reiniciar novamente para armazenar os novos dados que serão processados novamente. Outra coisa muito importante da memória RAM é a capacidade usual dela, ou seja, a capacidade de armazenar dados ali naquele momento, e varia muito. Atualmente, nos computadores e dispositivos móveis comuns de uso pessoal, o GB da memória RAM vai de 1 GB até 32 GB. Isso varia muito de dispositivo para dispositivo e também do seu uso pessoal. Se você usa muitíssima pouca coisa, você provavelmente terá que usar somente 2 GB de memória RAM, ou 3 ou 4. Mas se você usa para produzir conteúdos, como o seu dispositivo ou o seu computador, para editar ou outro tipo de coisa, para um trabalho pessoal que seja maior, você precisa usar uma memória RAM muito mais potente para que ela dê conta de armazenar os dados que serão processados ali naquele momento, já que serão muitos dados porque é um projeto maior. Mas se você usa, por exemplo, um dispositivo celular para mandar SMS ou fazer ligações somente, um dispositivo com apenas 1 GB de memória RAM já é o suficiente. Atualmente, os dispositivos móveis, como celulares, né, os mais comuns, possuem de 1, 2, 3, 4, 6 e 8 GB de memória RAM. De 1 até 4, atualmente já não é uma boa coisa em relação às aplicações e aos programas que a gente usa, porque a cada atualização a aplicação ela tende a ter mais dados e tende a ter uma capacidade maior de informações. Então, se você está pensando em comprar um dispositivo, você tem que olhar para a memória RAM, além da memória ROM, que é aquela que armazena a aplicação, armazena fotos. A memória RAM ela é somente para ler e processar os dados que são lá, né, armazenados na aplicação que você usa em qualquer momento. E a memória ROM, que varia de 16, atualmente 16 até 512, em outros dispositivos de outras marcas já tem até 1 TB de memória ROM, serve muito para você armazenar muita coisa. Mas lembrando que não é essa memória que vai fazer o seu dispositivo rodar ali suas aplicações e fazer com que o processamento das suas aplicações seja mais rápido. Então é só da memória RAM que depende as aplicações. Você também tem que ter um processador bom no seu dispositivo, seja ele notebook, computador, celular, qualquer um. O processador em si também é um completa o outro. Um completa o outro. Não adianta ter somente muita memória RAM para rodar as aplicações e ter um processador ruim. Então, eu acho que é só isso. E tchau!